Ok, pessoal, bom dia. Voltando então, retomando o nosso workshop Estratégia de Marketing, onde nós havíamos parado. Vamos então seguindo sobre a ciência da estratégia cooperativa e estratégia de marketing. Muito bem, a expectativa do valor criado é maior quando os itens abaixo são escolhidos de forma eficiente. Estamos falando, claro, de desenvolvimento de produto. No caso, o seu design, a sua modelagem. As tarefas que incluem esta produção, a alocação das tarefas de produção. Iniciativas do vendedor em fornecer informações. A explanação, a demonstração do produto e iniciativas do consumidor em adquirir informações. A despertar interesse, despertar a curiosidade do consumidor para que ele, então, conheça o seu produto, né? Então, digamos que criar valor também se refere naquilo que vai despertar interesse naquele valor criado. Muito bem. Criando vantagens competitivas. Visão geral da atualidade. Efeitos da indústria, empresa, corporativos, estratégicas genéricas. Né? Não são aquelas genuínas, vamos dizer assim. Desagregação de valores, muito constante na nossa economia moderna, em que valores se constroem e ao mesmo tempo se desconstroem. Recursos e inimitabilidade. Gente, precisamos inovar, precisamos criar coisas novas, né? Chega de imitar, né? A imitação já teve o seu limite, né? Decompondo as divergências na atuação das empresas. Efeitos da indústria, que chamaremos de I, tem 15%. Efeitos SBU, que chamaremos de FI, tem 37,5%. Efeitos corporativos, que chamaremos de F, tem 2,5%. Ruído, 45%. Como vocês veem, o ruído é superior nas divergências da atuação da empresa. O ruído prevalece na sua comunicação. Muito bem, formas de criar mais valor que a média da indústria. Então vamos fazer algumas equações aqui, que são técnicas, né? Mas que com calma e decompondo isso traduzindo, né, essa fórmula na parte prática, nós veremos que não é tão difícil. Muito bem, começamos então com diferenciação, que é WTP e SOC de Goldman. Esse é o que criou essa fórmula. Líder de preço, como que se utiliza do WTC SOC, no caso a Enterprise, empresa americana. Vantagem dupla, né, que é o WTP SOC, que se equivale ao McDonald's, que seria assim, claro, são empresas americanas, num cenário americano, mas que nós podemos adaptar aqui à nossa realidade, né? Então temos aqui no gráfico WTP, o valor gerado, criado, né? O SOC, e temos aqui a curva, que seria aqui na horizontal, dos dois, e no meio a que está intermediando esses dois dados, perfeito? Dois pontos simples, mas críticos. É claro que eu não vou me adentrar na parte técnica, né? Muito complexa, muito mais complexa, que exige cálculos, matemática financeira e etc. Vou tratar de uma forma mais didática, vamos dizer assim. A sua estratégia deve ser baseada nos pontos fortes, que a diferencia dos concorrentes. Então, quais são esses pontos fortes, né, que nós podemos nos utilizar e quase sempre estão presentes na montagem, na elaboração da nossa estratégia, e muitas vezes a gente não dá valor? São os seus recursos, né? Por que seus recursos? Porque para decidir sobre uma estratégia, você precisa identificar primeiro os recursos, né? E talvez não seja necessário se preocupar em criar mais ou alocar novos recursos, né? Com os recursos que você tem, você já é
você já tem suficiência, você já tem autonomia, você já é suficientemente tranquilo em administrar aqueles recursos sem ter que recorrer a empréstimos, financiamentos, etc. Na maioria dos casos. Muito bem. Em última análise, a lucratividade é o resultado dos recursos e não da estratégia. Então vejam bem, a estratégia ela é como num jogo de xadrez. Para você conseguir ganhar terreno, né, atacar a concorrência, dar o checkmate, né, você precisa ter o seu exército, a sua equipe de vendas, né, a sua empresa, a sua organização, a sua gestão, né, bem organizada, bem estruturada, né? E é claro que você lida com os recursos, né? Esses recursos podem ser fluxos de caixa, pode ser a conta bancária da empresa, né? Enfim, do capital de giro, seja como for. Bom, estratégia por analogia, entre aspas, é uma conduta comum e muitas vezes mal sucedida, né? Então temos que ver no que somos bons, né? Vamos fazer uma diagnose aqui desagregando valores. Então temos aqui uma fórmulazinha complicadinha, WTC igual a UI com A1, etc. São dados técnicos, não devemos nos ater a isso, mas aqui está toda a explicação. Com calma, depois poderemos ver o que U varia por segmento atingido, medido através de pesquisa de mercado, né? O A é determinado pela modelagem do produto, né? Seu design. É medido através de pesquisa de mercado também, né? O C varia pelos detalhes de compras, né? Também é medido a partir de dados contábeis, né? E o I é o determinado pelo planejamento do processo de produção, gente, tá? É medido a partir de dados contábeis. Então nós temos aqui uma mescla, né, de pesquisa de mercado com dados contábeis, né? Para sabermos realmente no que somos bons. Né, desmontando a nossa estratégia, nossos valores, né, para ver realmente aonde podemos chegar. O valor realizado por cliente potencial, gente. Temos essa fórmula aqui, parece mais uma fórmula de física, né? Então vamos identificar aqui o F é a fração de compra, o M é o custos de marketing do vendedor, temos a comissão, temos, né? Temos a sua ajuda de custo, enfim. S, custos de pesquisa do consumidor, né? Temos que estar sempre mapeando nosso produto, né? Então, pessoal, você cria valor quando faz o que ninguém mais pode fazer. Esse é o momento mágico da criação do valor. Você somente cria valor quando você faz uma coisa que ninguém mais pode fazer. Você se diferencia naquilo que você faz. Na maioria dos casos, os outros concorrentes, seus, né, em geral, conseguem escolher outros segmentos, né? Eles mudam de segmento para poder então atingir mais consumidores, né? Não criam valor, mas mudam de segmento, né? Ou então fazem uma maquiagem, né? Mudam os modelos, né? Até modelos de gestão muitas vezes, mas se tratando mais de modelos do produto, né? Uma nova embalagem, um novo peso, um novo preço. Mudam também de fornecedores, né? Procuram novos fornecedores e muitas vezes até criam novos fornecedores, né? E insumos, né? Também buscam uma matéria-prima diferente e muitas vezes do mesmo menu, como você. Então temos quase todos bebemos da mesma fonte, né, pessoal? As maiores diferenças, tá? Na maioria das vezes, estão nas funções A e F, né? Que a gente já viu o que é, né? O que seria então? São os fornecedores, não é mesmo? Né? Você vai pegar novos fornecedores, né? Fornecedores mais criativos, mais ousados, então você consegue se diferenciar, né? Dentro do seu mesmo leque de opções.